Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, quero agradecer o carinho, a atenção e por vocês permitirem que eu adentre nos seus respectivos lares para falar um pouco mais dessa verdade tão maravilhosa que é a verdade da Seichonoe. E para nós iniciarmos, faremos a oração constante no livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é 37ª impressão e a oração que nós faremos é a oração que consta na página 77. É a oração pela prosperidade, saúde e felicidade. Quem tiver o livro pode acompanhar a oração. Quem quiser também pode fechar os olhos, assumir a posição de oração ou uma posição confortável e acompanhar com bastante fé nas palavras que serão ditas agora. Vamos lá então? Oração pela prosperidade, saúde e felicidade. Sou filho de Deus. Minha mente se dirige unicamente para Deus, transcendendo todos os tumultos do mundo fenomênico. Dentro da quietude, transcendo os fenômenos e chego diretamente a Deus. E assim, dele recebo a vida, o amor, a força, a coragem e a inspiração da sabedoria. Recebo de Deus as ideias mais apropriadas para cada situação, conforme a necessidade. Uma nova e ótima ideia aparece como um relâmpago na minha mente e executo-a imediatamente, sem deixá-la escapar. A ideia, quando não é posta em prática, desaparece como fumaça. Ela vem do mundo da imagem verdadeira para ser semeada no mundo fenomênico, constituído de tempo e espaço. Fazê-la germinar, crescer e florescer no mundo de tempo e espaço é a função do homem. Não obstante, o homem recebe a ideia do mundo da imagem verdadeira, se deixar de cultivá-la e não permitir a sua germinação e o seu crescimento, essa ideia semente retornará ao mundo da imagem verdadeira. Dirijo agora o meu pensamento unicamente para Deus. Sintonizo minhas ondas mentais com as ideias do mundo da imagem verdadeira e concretizo a cena do paraíso no mundo onde resido, como se captasse um programa num bom aparelho de televisão. Por essa razão, o sagrado plano de Deus concretiza-se progressivamente no mundo onde resido, e o paraíso terrestre concretiza-se infalivelmente em todos os lugares aonde me dirijo. Sou agora o mensageiro do céu que veio à face da terra com a missão de construir o paraíso na terra. Construo o paraíso terrestre através de palavras de amor, elogios e semblante alegre. Agradeço a tudo, elogio tudo e abençoo tudo. Quem for elogiado por mim, infalivelmente manifestará as boas qualidades da sua imagem verdadeira, dignas do elogio recebido. Aquele que for abençoado por mim terá, pelo poder da bênção, saúde e prosperidade. Sua tristeza desaparecerá e a alegria virá para ele. Sou, por isso, o mensageiro da saúde, da prosperidade, da alegria. Minha autoridade vem de Deus. Por saber que minha autoridade e capacidade vem de Deus, jamais me torno arrogante. Minha capacidade manifesta-se plenamente quando me torno humilde e sigo docilmente a orientação de Deus. Sei, através da experiência, que a autoridade do ser humano vem da sua obediência a Deus. Assim, sempre esvazio meu ego para receber a orientação de Deus. Coloco imediatamente em prática a orientação recebida e vou construindo passo a passo o paraíso terrestre neste mundo. Deus abençoa cada um dos meus passos. Por essa razão, todos os meus atos produzem efeito positivo sem nunca falhar. Agradeço a Deus, muito, muito obrigado. Que oração maravilhosa! Meu Deus, que coisa maravilhosa! Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer, muito obrigado pelo carinho de vocês. Cada um que está assistindo a palestra no Brasil ou fora do Brasil, meu grande abraço, meu muito obrigado. Agradeço a todo mundo que também deixou uma mensagem de carinho, tanto no canal do YouTube da Seichonoe do Brasil, quanto no canal do YouTube da Seichonoe Meditação Shinsokan. Meu muito, muito, muito obrigado a todos vocês. E hoje nós vamos continuar o assunto da semana passada, que era ação, parte 2. Então, semana passada nós falamos sobre a ação e agora nós vamos continuar falando sobre a ação, segunda parte que nós vamos continuar a conversar sobre esse assunto tão maravilhoso. Nós utilizamos
esses dois livros na reunião passada e utilizaremos os dois novamente. A Verdade e Orações, Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, que foi o livro que eu utilizei, e a oração que eu vou utilizar é exatamente a oração que eu li hoje. Deixa eu pegar aqui o nome dela de novo. É a Oração pela Prosperidade, Saúde e Felicidade, na página 77. E continuaremos aqui com a leitura na página 42 do livro Reconstruindo a Vida Humana, também de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Então isso aqui é muito, 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 muito importante. Peguei aqui o quadro, gente, e refiz aqui as anotações da aula passada para eu fazer a introdução, porque alguém pode estar assistindo esse vídeo pela primeira vez, então eu vou fazer um resuminho básico da aula passada para nós entrarmos aqui na nosso tema de hoje, que é exatamente continuar a ação. Então vamos lá, resumidamente, na segunda-feira passada, e eu recomendo muito que assistam a palestra Ação 1, na semana passada eu falei exatamente que a vida ela se estrutura pela ação. Então, a vida, que é vida no sentido amplo, no sentido absoluto, que é igual a Deus, porque Deus é fluir, é eterno, é perfeito e é a vida. Então, Deus, que é igual à vida, se estrutura no mundo das formas por meio da ação. Então, quanto mais nós praticarmos, mais nós vamos ter uma ação positiva que vai estruturar a nossa vida e manifestar para que possamos manifestar Deus. Então, quanto mais praticarmos, mais a nossa ação vai estruturar a nossa vida, possibilitando que manifestemos Deus. Deus é a nossa imagem verdadeira que habita. Então eu expliquei a diferença entre verdade horizontal e verdade vertical, que o cerne da Seichonoye é verdade vertical, mas que utilizamos da verdade horizontal para chegar até a verdade vertical. A verdade vertical é a imagem verdadeira, ou seja, é a compreensão absoluta de Deus. A verdade horizontal são as leis mentais, e as leis mentais elas são constituídas tanto das leis mentais quanto das leis físicas, que são parte das leis mentais. Quanto mais nós as compreendemos, mais nós conseguimos utilizá-las, mais a nossa mente consegue subir de nível até o ponto de nós conseguirmos manifestar a verdade vertical dentro da verdade horizontal. Ou seja, a nossa vida ela é composta de uma ação que gera obrigatoriamente uma reação, ou na espiritualidade, uma ação ela gera um resultado. Então, as leis físicas que regem essa lei também se aplicam às leis mentais que vão trazer para o mundo onde nós vivemos, porque o eu fenomênico, ele vive na verdade horizontal. O eu espiritual, o eu da imagem verdadeira que está dentro de mim, ele vive na verdade vertical. Quanto mais por meio da verdade horizontal eu extrair o meu eu verdadeiro da verdade vertical, mais Deus se manifesta na minha vida. Então, a nossa ação, ela tem que ser voltada, ela tem que ser positiva, porque a natureza de Deus é positivo, ela tem que ser voltada para que a reação seja positiva, ou seja, a nossa ação positiva gera um resultado positivo. Se você tiver uma ação negativa, o resultado será negativo. Então, basicamente foi isso que eu resumi. A partir daqui a gente continua. Um ponto importante, eu li no livro aqui que o mestre ensina para a gente assim, quando alguém pensa, aconteceu-me essa desgraça sem causa alguma, significa apenas que a causa está oculta no subconsciente e que assim não a percebe. Não significa jamais que não tenha uma causa. Então, olha só que interessante. Sempre existe a causa e agora nós vamos descobrir aonde fica essa ação oculta, ou seja, onde está essa causa. Eu já expliquei isso em outras palestras, mas dando continuidade, então toda ação gera um resultado. Eu vou apagar essa parte aqui para que a gente possa continuar. Então, ou seja, a visão materialista de mundo não consegue enxergar as leis mentais na sua totalidade. Não consegue enxergar tudo o que está por detrás das formas. Então, como ele não consegue enxergar por detrás das formas, a pessoa materialista ela não consegue entender esse ponto. A pessoa fala, meu Deus, eu nunca fiz nada para ninguém e uma desgraça me aconteceu. Por quê? Aí qual é a explicação que as pessoas buscam?
como elas não conseguem entender a totalidade da vida, ou como elas não conseguem entender a grandiosidade do ser, o que elas pensam? Bom, se eu sou um santo, e me veio uma desgraça sem ação nenhuma, sem causa nenhuma, nós temos as seguintes soluções. Ou foi Deus que me mandou, ou foi o capeta que me mandou, ou essa desgraça está em algum lugar. Então, essas visões levam as pessoas a enxergar o mundo de uma maneira pessimista, ou encaram também Deus de uma maneira parcial, porque Deus se torna alguém fraco que está em disputa pelo trono da vida com alguém do mesmo naipe, da mesma força. Então, quando a pessoa tem uma desgraça, ela fala assim, meu Deus, eu não fiz nada e me sobreveio uma desgraça, foi vontade de Deus. Então, é aquela ideia de que Deus pune, que Deus traz um desígnio para te fazer sofrer, porque você precisa aprender por meio do castigo severo. Essa é uma visão que muitas pessoas atualmente compartilham. Uma outra visão, que é uma visão daquela pessoa que fala assim, não, Deus não vai me mandar isso, porque Deus é bondoso, mas o capeta vai mandar. Então, existe um ser da mesma força de Deus que disputa com ele o mundo. Então, como o capeta fica me tentando e Deus largou esse mundo, cada um vai fazer o que quiser, então o capeta fica me tentando e o capeta me joga uma desgraça para que eu sofra e esse sofrimento vai me levar a algum lugar, mas assim, a desgraça veio mesmo sem eu ter responsabilidade nenhuma. E o terceiro acredita na falha da criação divina e este mundo é um mundo fadado a vir desgraças do além. Então observa, nos três casos, em regra, quando você acredita que é punição de Deus, você até que tem um senso de responsabilidade, fiz alguma coisa que desagradou Deus, mas a tua visão divina é uma visão extremamente distanciadora, porque você acredita que Deus lhe pune. Na visão do acaso e na visão do capeta, é uma ideia que você é uma pessoa completamente isenta de qualquer responsabilidade e são forças más que estão aí para tirar as pessoas boas do caminho, que estão influenciando. Esses pensamentos levam a pessoa até se tornar arrogante, porque ela pensa o seguinte, não, eu sou um santo, a culpa é do capeta. Eu já vi pessoas falarem assim comigo, inclusive, num dos relacionamentos em que eu terminei, uma das moças, deu até a ideia que era uma multidão, né? Num dos relacionamentos que eu terminei, a moça virou para mim e falou assim, olha, o problema foi o seguinte, eu fiz o que fiz porque o capeta me tentou. Eu falei, bonito, né? Então quer dizer que ele é o culpado, você é uma santa, você não tem responsabilidade nenhuma pelas suas ações. Não tinha acontecido nada demais. Mas ela estava justificando os erros da postura dela decorrentes da ação de um ente exterior. E é engraçado porque na cabeça dela, ela não conseguia entender a responsabilidade dos próprios atos. E ela perguntava, por quê? Porque ela não conseguia enxergar. Então observa só, essa visão de que você tem o castigo, deixa eu botar aqui o castigo de vermelho, que o castigo ou desgraça, ele advém de fatores externos, então são externos, é algo que te retira a responsabilidade espiritual pelo que você está vivendo. Então a culpa é de Deus, a culpa é do capeta, ou a culpa é do acaso. Acaso aqui / destino. O destino aqui, eu vou até sublinhar, porque o destino aqui ele tem um segundo ponto. O que acontece? Essa ideia de que o castigo ele é externo, ele é muito complicado. Ela é muito complicada e ela vem assim, ela está profundamente gravada no subconsciente de boa parte da humanidade. Então não é uma coisa que talvez seja até facilmente discutível, mas você consegue pelo menos entender como funciona psicologicamente e mentalmente o pensamento de quem coloca as coisas externas. É por isso que hoje em dia nós temos pessoas que não mostram nada na ação, mas levantam a bandeira da moralidade, do moralismo, dizem que são pessoas santas, mesmo sem ter ações condizentes com a sua, o nível que alega que tem
não é condizente com as ações que pratica. Isso porque a pessoa se acha santa e tudo que de errado veio por culpa de alguém que está distante, até mesmo de Deus. Então eu tenho pessoas que falam assim, não, eu só não sou um sucesso porque Deus assim quis. Poxa, para pensar. Será que Deus vai olhar para você e falar assim, não, ó, apesar de eu ser o mais puro amor, de eu ser um ser sublime, de eu ser um ser perfeito, no teu caso, você que mora aí no interior, você que mora num apartamento, você que mora no exterior, no seu caso, eu tenho uma perseguição particular, eu tenho um ódio de você, eu não gosto de você, eu vou destruir a tua vida. Na boa, isso é coisa de Deus. Isso já é pequeno no pensamento humano, você imagina no pensamento divino sublime. Deus acorda, em vez de eu cuidar do meu universo que tem 13,7 bilhões de anos-luz de comprimento, não, eu vou cuidar da vida lá do seu José, que está lá no interior de Goiás, eu vou destruir a vida dele, eu vou mandar a Dona Maria, que é uma doida, ele vai casar com ela e aqueles dois vão sofrer o resto da vida, e eu vou ficar assistindo que nem novela, sabe? Vou ligar o meu canal Viva, que é o mundo terrestre, e vou ficar só assistindo lá desgraça, só enganação, só fofoca, só tragédia, e vou lá ficar comendo pipoca. É isso. Deus vai perder tempo com isso. Vai se preocupar se você vai conseguir ou não vai conseguir se dar bem numa noite, se você vai sair ou se você não vai sair, se você vai comprar carro zero ou não, se você vai conseguir emprego ou se você vai ser demitido. É com isso que Deus se preocupa. Se você acredita, tudo bem, seja-te feito conforme a tua vontade. Mas se você for parar para pensar filosoficamente, se a gente está trabalhando um ser que ele é superior, ele é por amor, por óbvio você vai entender que não faz parte da natureza divina ficar trazendo castigo e desgraça. Mas é porque o homem é pecador. A pergunta que a Seitonê faz, que ela é filosoficamente primordial. Quem criou o pecado? Foi Deus? Se não foi Deus, ele não existe. Pecado é a ideia que você grava dentro de si de que você merece ser castigado porque você não está agindo conforme o que Deus quer. A pergunta é, o que Deus quer? Deus quer regras de dieta? Deus quer regras de semana? Deus quer regras colocadas, impostas ao homem há mais de 2.000 anos, mais de 4.000 anos que sejam cumpridas? Ou Deus, que é o teu Pai, te quer feliz? Se você entender que Deus te quer feliz, então você descumprir a lei de Deus é você descumprir ou você deixar de manifestar a sua totalidade, que é a sua essência divina, e por tal motivo aparenta-lhe sofrer castigo. Mas Deus não castiga. Ora, Deus te criou para você ser feliz. Se Deus te criou para ser feliz, Ele não te castiga. Quem te castiga é a tua mente. Então, quando fala assim, o homem está em pecado, quem está encoberto pelo pecado é a mente, não o homem. Porque o homem, ele é na sua essência divino. Estou falando do homem real, do homem imagem verdadeira. O homem fenomênico, ele sofre de acordo com a postura mental. Então, não é Deus, não é Deus. Dentro do entendimento profundo, Deus não vai castigar ninguém. Porque se Ele castiga, Ele não é Deus. Ele não é Deus. Então, Deus é o mais profundo amor e Ele te criou. Então, você é da mesma natureza de Deus. Ora, se você é da mesma natureza de Deus, você é filho de Deus. Se Deus é amor e você é amor, aonde tem castigo? O que você tem é a lei da mente agindo e tendo resultados dos quais você não queria. Agiu, obteve resultado. Foi Deus? Não. É a ação da lei mental e não castigo divino. Então você não tem castigo divino. Vamos lá. É o capeta então. É o capeta que está destruindo toda a minha vida. Aí a mesma pergunta da questão do pecado. Quem criou o pecado? O capeta é Lúcifer, que junto com um terço dos anjos se rebelaram contra Deus e as potestades caíram do céu e assim surgiu o inferno. Aí vem algumas perguntas para a gente parar para filosofar. Tudo bem. Então, Deus que é perfeito foi criar um anjo que era imperfeito e tinha ciúmes. Isso está muito mais para uma versão grega
do mundo espiritual do que qualquer outra coisa, em que você tinha deuses, ciúmes, inveja, tentativa de poder, pai tentando matar filho, filho tentando matar pai, pai que pega, marido que pega cunhada, e isso, gente, está Olimpo, isso está mais parecendo os deuses greco-romanos, que você tinha toda uma natureza humana misturada com ar de divindade. Então eram deuses que sentiam os pensamentos e os sentimentos mais vis. O céu é assim é a criação. Deus criou um anjo que tem ciúmes. Pô, mas que criação errada foi essa? E o anjo se rebelou e caiu com um terço. Detalhe, não foi só Lúcifer. Um terço do céu estava errado. Então, ou seja, Deus criou o céu e criou tudo avacalhado, que um terço ele teve que expulsar. Aí caiu para o inferno, e o inferno está aí sendo mantido há milhares de anos para o quê? Se você for entender espiritualmente, o capeta é uma maneira muito fácil de você colocar a culpa em alguém e não assumir responsabilidades. Muitas pessoas não pensam assim, mas agem assim. Naquele caso da menina que eu contei, não fui eu que fiz, foi o capeta. É muito fácil você sempre botar a culpa em alguém. É por isso que as pessoas que ficam acreditando muito no demônio, elas acabam se tornando extremamente arrogantes e medrosas, porque tem medo de alguém que é mais forte que Deus, porque está competindo igualmente a Deus pelo trono da vida. Não só tem muito medo, mas acaba sendo o seguinte: tudo que faz de errado é obra do capeta que está atrapalhando a minha vida. Então acredita que está sofrendo castigo ou desgraça por obra do capeta. Gente, o capeta nada mais é do que os demônios que você cria, entre aspas, os demônios que você cria das suas ações negativas. Ou seja, é a tua mente que te joga no inferno e não alguém externo. Porque Deus não criou capeta, gente. Deus não vai criar inferno gastando milhares de recursos para manter um lugar torrando em fogo para te mandar lá e você ficar queimando o resto da vida, gente, o resto da vida. Pensa só, gente, você cria um inferno. E se você for parar para pensar, hoje na Terra, nós estamos 7 bilhões de pessoas. A Terra explode. Morremos todos instantaneamente neste momento. Quantos vocês acham que vão para o céu e quantos vocês acham que vão para o inferno? A pergunta é, qual que vai estar mais cheio, o céu ou o inferno? Se o inferno vai estar mais cheio, porque eu tenho certeza que foi isso que você pensou em casa, se o inferno vai estar mais cheio, então, ou seja, nós precisamos ter mais recursos para manter o capeta e toda a sua legião de demôniozinhos do que para manter o céu. Ou seja, o céu vai virar exatamente um pequeno resort dentro do emaranhado da favela infernal que o vai circundar. Não faz sentido, gente, toda a força do universo sendo gasta para manter um lugar que não traz proveito nenhum, que você só vai queimar para o resto da eternidade. Você não tem nem chance de arrependimento. Então, não é o capeta. O acaso, é o acaso que traz o destino. Você está andando na rua e de repente ele cai. Um caso que eu achei interessantíssimo. A pessoa estava dentro do ônibus andando no Rio de Janeiro e ela tomou uma flechada. Para pensar, você está dentro do ônibus andando, de repente você toma uma flechada, gente. Você não está nem numa terra indígena, você toma uma flechada. A pergunta é, essa flecha veio do acaso? As pessoas materialistas vão falar, sim, ela veio, alguém atirou uma flecha e entrou dentro do ônibus e acertou a pessoa. Aí vem a pergunta, por que aquela pessoa? Por que aquela pessoa? Quando a gente faz essa pergunta, a gente para pensar, por que ela? Por que determinadas pessoas? Por que isso acontece com A e não acontece com B? Por que uma mesma família comendo uma maionese estragada, uns passam mal e outros não? E tem gente que nem passa mal, ainda repete e fala, meu Deus, foi a melhor maionese que eu comi na minha vida. Por que isso acontece? Por que tem essas diferenciações? Por que as mesmas pessoas vivem as mesmas situações, umas vão para um lado e outras vão para o outro? É o acaso? Se você for parar para pensar, você vai observar que existe algo mais profundo que rege isso. Existe algo muito mais detalhista que vai te mostrar que não é um acaso. Não existe um acaso que simplesmente cai. Existe uma coisa que nós chamamos de lei de atração. E aí entra a ideia de destino. É a questão da atração. Qual é a questão da atração? Olha uma segunda lei mental. A primeira lei não fala ação gera uma reação, ou seja, o resultado é de acordo com a sua ação.
isso vai dizer que aquilo que nós estivermos, na sua maioria, vai atrair. Então, nós temos a lei que semelhante atrai semelhante. Olha que coisa maravilhosa! Por que isso? Porque a semelhança faz com que no mundo das formas se crie um resultado igual. Estamos criando a todo momento. Você está pensando, eu estou pensando, a humanidade inteira está pensando. E nós estamos tendo os mais variados pensamentos. Hoje, algumas pessoas choram pela despedida dos seus queridos familiares, seus amados entes. Outras se alegram porque os filhos estão nascendo. Algumas pessoas estão chorando em tribunais ou em cartórios porque estão se separando. Outras estão se alegrando porque estão casando. Casais estão brigando pela incapacidade de conseguir conviver. Outros casais estão comemorando a alegria de conceber o seu primeiro filho ou estar em harmonia. Pessoas, nesse momento, estão realizando o seu sonho. Outras pessoas estão fracassando. Então, você imagina, nós temos, neste exato momento, milhares e milhares e milhares e milhares de acontecimentos. E nós temos milhões e bilhões e trilhões de pensamentos que vão vindo acontecendo nessas mais variadas situações. E esses pensamentos são positivos e negativos. E eles são jogados para o universo. Naquele momento em que eu começo a ter uma determinada postura e eu começo a pensar, esse meu pensamento, pela lei do semelhante, busca no universo algo que seja igual e traz para mim. Então, se for um pensamento positivo, uma ação positiva vai gerar uma reação positiva. O universo me traz algo positivo. Se essa ação for negativa, vai gerar um resultado negativo. O universo traz algo negativo. É como se o universo fosse um grande garçom. E você fala para o garçom e fala assim: garçom, eu quero um café. O que o garçom vai te trazer? Um café. Ele não vai te trazer um refrigerante, nem um suco. Ele vai te trazer um café. Foi o que você pediu. Se você não queria café, o que você deveria pedir? Uma outra bebida, ou até comida. Mas se você pede café, você só pode receber café. Analogamente, se você pede negativo, você só pode receber negativo. Se você pede positivo, você só pode receber positivo. Então, desgraça não é algo externo, é algo inerente a você próprio. Por isso que na palestra passada eu falei, tudo o que está ao nosso redor são espelhos da nossa mente. Porque o que está fora, ele é reflexo daquilo que você agiu dentro de si. Então, positivo ou negativo, você vai colher aquilo que você pediu ao universo. Tem pessoas que querem amizade, mas não dão amizade. Tem pessoas que querem atenção, mas não dão atenção. Tem pessoas que querem amor, mas não dão amor. E elas vão colhendo, respectivamente, exatamente aquilo que elas agem, aquilo que elas fazem. Quem não dá, não recebe. Por isso que o resultado não é favorável. Todo mundo quer ser feliz. Já observou? Todo mundo na face da Terra quer ser feliz. Se não é todo mundo, a grande maioria das pessoas querem ser felizes. Mas por que as pessoas não são felizes? Todo mundo quer, mas por que elas não são? Todo mundo quer, mas nem todo mundo age. Todo mundo quer, mas nem todo mundo age. Todo mundo quer resultado, mas nem todo mundo age. É por isso que as pessoas não são felizes. Então, o fato de ser feliz ou não, não é uma questão porque Deus escolheu. Não é uma questão porque o capeta não atrapalhou. Não é o acaso. Você é feliz ou não de acordo com o seu destino. E o que é o destino? O acúmulo das ações que você faz, que vão gerar os resultados. Então, o meu destino se torna um destino feliz quando a minha ação ela é controlada. Por isso que a ação, movida na prática, estrutura a vida. Olha que fantástico. Isso aqui é fantástico, gente. É por isso que eu sou encantado pela Seitonei, pela essa capacidade que ela tem de mostrar como é que é óbvio. Uma coisa que você fala assim, pô, faz todo sentido. Caramba, é isso mesmo. Então, ou seja, o seu destino, ele é fruto das suas ações. Olha que lindo. O seu destino é fruto das suas ações. O seu destino
é fruto das suas ações. Preletor, eu nunca fiz mal a ninguém. Primeiro é o que você pensa. Isso é o pensamento mais arrogante que tem. Porque a gente falha. Se você é um ser falível, como é que você me fala que nunca fez mal a ninguém? Fazer mal às pessoas, a gente acaba fazendo. Você sem querer destrata uma pessoa, sem querer você é grosso com uma pessoa, sem querer você briga com um familiar seu de maneira injusta. Isso acontece, faz parte do aprendizado. O ponto é, você falhou com uma pessoa, você trabalha para corrigir com 3, ou você pede desculpas, ou você faz oração de perdão, você corrige a situação. Agora, vim com essa fala, nunca fiz mal para ninguém. Tá que me engana. Me enganar a si próprio é o maior de todos os erros, porque você fica na postura arrogante de achar que é alguma coisa externa. Tem pessoas que chegam para mim e falam assim, eu nunca fiz mal para ninguém, não sei porque que a desgraça veio até mim. Aí eu falo, puxa, que injusto, né? Que injusto com você. Como a vida é cruel com você, né? Pô, tadinho de você. Por quê? Está querendo que alguma coisa, a responsabilidade seja sempre colocada de forma externa. Eu já vi pessoas que são extremamente cruéis com os pais, são extremamente arrogantes, ingratos, depois querem ter sucesso. Eu não sei por que eu não tenho sucesso. Por que será, né? Por que será que você não tem sucesso? Isso é importante nós enxergarmos porque a gente assume responsabilidade espiritual. O bom da Seichonoye, e isso a diferencia de algumas outras linhas que trabalham o destino como algo fadado, você nasceu feio, você nasceu pobre e você nasceu burro. Então o seu destino é ser feio, pobre e burro, porque é assim que você tem que viver. Tem alguns pensamentos que pregam isso. E a Seichonoye não. A Seichonoye fala, você nasceu feio, pobre e burro, porque a sua ação no passado te trouxe isso. Mas você pode se tornar bonito, rico, feliz, próspero e harmonioso se você mudar a sua ação e fazer com que a sua vida seja estruturada. Aí o que a pessoa vai fazer? Ela está feia nas feições, né? Se ela é fraca das feições, como se diz lá no Nordeste, ela é fraca das feições, então vamos trabalhar a beleza interior, porque quando você se eleva espiritualmente, mesmo que seu rosto não seja dos mais bonitos, você acaba tendo um brilho que mostra uma outra beleza de outro padrão. Poxa, se eu não sou muito bem do intelecto, vamos estudar, vamos desenvolver, vamos expandir. Não existe nada que não possa ser desenvolvido. Quando a pessoa lê, estuda, para de ficar vendo programas inúteis e matérias que não servem para nada e começa a se dedicar no crescimento, ela começa a ter conteúdo e isso vai expandindo a inteligência. E se a pessoa é pobre, basta manifestar virtudes, que a riqueza vem em forma de ação. É rico quem tem amor para doar ao próximo, porque quanto mais amor você tiver para doar ao próximo, mais a provisão lhe virá. Então você transforma a sua vida. Como é que você transforma a sua vida? Por meio de prática. Então, a prática faz com que a ação estruture a vida. Então, você pode mudar o destino. Então, a Seichonoye ensina, você não é escravo do seu destino. Você pode não mudar o passado, mas você é dono do seu futuro. Por que você é dono do seu futuro? Porque você tem ação, e a ação ela é vivida no agora. Você tem um agora. É o agora que você pode fazer, é agora que você pode mudar, é agora que você pode construir, é agora que você pode estruturar a sua vida. É no agora, e por meio da ação. Então, quando a gente compreende isso aqui, a gente fala, opa, se o meu destino está na minha mão, então eu não me torno responsável. Eu tive, na minha vida, uma época em que tudo era culpa dos outros, nada culpa minha. A culpa era dos meus pais, a culpa era dos meus irmãos, a culpa era da minha condição física, a culpa era da minha intelectualidade, a culpa era sempre de alguém, nunca a responsabilidade minha. Eu não parava para analisar e ter a coragem, porque a gente tem que ser corajoso, forte, de fazer uma análise sincera do meu interior e falar assim, essas ações não estão corretas, preciso mudá-las. Eu ainda não tinha essa coragem. Eu estava precisando trabalhá-lo. Então era sempre culpa de alguém. Eu era sempre um pobre inocente que vivia os sofrimentos da vida, sabe lá por quê. Aí, estudando e aprofundando dentro da Seichonoye, o sentimento de responsabilidade começou a surgir dentro de mim. E quando eu falei, caramba, eu estou sofrendo isso tudo na minha vida e eu sou responsável? E dentro de mim falou, sim, agora que você descobriu isso, mude. E foi a hora que eu comecei a mudar. Na hora que eu comecei a mudar, vou ser bem sincero, é fácil? Não é fácil, porque se fosse fácil todo mundo faria da noite para o dia.
mas é possível e é algo fantástico, e é por tal motivo que eu faço questão de falar dessa verdade aos quatro cantos. Por onde eu passo, eu falo dessa verdade, porque eu vi na minha vida prática o quanto que é fantástico quando a gente se torna dono do agora novamente. Na hora que eu entendi, então a minha ação de agora vai refletir no futuro, mesmo que minha vida não estivesse boa no momento, eu comecei a mudar. E minha ação começou a sair do negativo para o positivo. E eu comecei a obter bons resultados. E isso começou a se tornar um círculo virtuoso. Semelhante atrai semelhante. Os anos se passaram, minha vida se transformou. E hoje, não tem mais ninguém que seja responsável pela minha vida, a não ser eu próprio. Eu conversando com a minha mãe uma vez, e ela virou e falou assim, filho, eu me arrependo de não ter feito isso com vocês. Eu, mãe, não se arrependa. A senhora foi maravilhosa. A senhora fez tudo o que era necessário para o meu aprendizado. Se algo falhou, a culpa não é da senhora. A responsabilidade é minha. É minha. E só minha. Porque essa foi a minha escolha do momento. E hoje eu estou aprendendo com ela. Aí minha mãe ficou toda feliz. Puxa, filho, obrigado. Porque hoje, como pai, eu sei como é que o sentimento de culpa vai pesando nos pais, porque a gente erra e faz parte do aprendizado. Mas quando a gente assume responsabilidade espiritual, mãe, a senhora não é culpada de nada. Eu sou o responsável de tudo. E se não fossem essas dificuldades do passado, hoje eu não teria me tornado quem eu sou. Fique tranquila, mamãe. Sou eu, o dono da minha vida. Gente, esse é o maior patrimônio que você pode ter na sua existência, você ser dono de você próprio. Você é dono da sua vida. Você é dono da sua vida, porque é você que detém a ação. Claro que nós temos alguns outros elementos e eu vou aprofundá-los agora. Olha só que legal. Isso aqui para explicar esse ponto aqui, ó. Vamos lá? Olha o que o professor Masaharu Taniguchi ele fala. Se houver alguém que diga, estudei o pensamento iluminador, compreendi os ensinamentos e acredito neles, mas veio infelicidade, podemos afirmar que ocorreu isso porque não aplicou os ensinamentos na vida prática. Vou repetir, olha que coisa fantástica. Se houver alguém que diga, estudei o pensamento iluminador, compreendi os ensinamentos e acredito neles, mas veio infelicidade, podemos afirmar que ocorreu isso porque não aplicou os ensinamentos na vida prática. Será que ele salvou alguém que precisava ser salvo? Será que ele ofereceu algo a alguém que precisava disso? Será que ele transmitiu os ensinamentos quando era possível fazer isso? Essa não ação foi a causa que gerou a consequência de não ter a felicidade quando deveria ter. Quem não semeia no devido momento, não colhe na devida hora. Olha que coisa linda, gente. Quem não semeia no devido momento, não colhe na devida hora. Então, olha só, a pessoa não age e espera obter o resultado. Então, é por isso que a gente fala muito, não adianta você só ficar na teoria. Nossa, eu entendi a verdade, o homem é filho de Deus, lindo e maravilhoso, e olha, parabéns para vocês e tchau e bênção, vou agora viver minha vida feliz. Não adianta isso. O ensinamento, a verdade, para ela se tornar nossa, ela precisa ser colocada em ação. E o que é colocar a verdade em ação? Não é simplesmente você fazer as tarefas que são passadas, é você fazer algo a mais. É comum acontecer, isso não é só na Seichono, isso é em qualquer movimento religioso. As pessoas com visão materialista buscam a espiritualidade para resolver os seus problemas materiais. Então é comum pessoas que querem casar, pessoas que querem emprego, pessoas que querem harmonia, buscam os ensinamentos religiosos, aprendem os caminhos da lei da vida, pegam esses caminhos, utilizam por algum momento, plantam uma ação, colhe o resultado esperado, mas depois disso, tchau para vocês, muito bom ficar com vocês, estou indo embora.
porque ela não sente mais aquela necessidade do aprimoramento. O que acontece? Ela estruturou a sua vida por um pequeno espaço de tempo. Nesse pequeno espaço de tempo, voltou aquela mente da tranquilidade, agora estou tranquilo, não preciso mais rezar, e abandona a prática espiritual. O que acontece? Como ela estruturou a vida de maneira temporária, o normal vai ser a desestruturação. Por quê? O hábito mental dela é desestruturar a vida e não estruturar. Como ela vai desestruturando, é questão de tempo da pessoa estar de volta, seja ela ao mesmo movimento, a um outro movimento, exatamente buscando novamente aquela redenção ou buscando novamente os mecanismos para resolver o problema. Então são pessoas que parecem montanha-russa, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce toda hora. Isso porque não faz um trabalho sério e dedicado de estruturação da vida. Então a pessoa fala, puxa, eu compreendi os ensinamentos, compreendo, eu acredito na verdade, mas veio infelicidade. Isso ocorreu porque não houve prática. Aí você fala, mas espera lá, eu pratiquei assiduamente e mesmo assim veio. Aí a gente volta para a oração que eu fiz na segunda-feira passada, e deixa eu ler aqui esse trecho aqui, ó. Oração para vencer as dificuldades na vida. Olha o que o mestre fala. Deus conhece sempre o melhor caminho. Por vezes, ele nos indica um caminho cheio de dificuldades, mas isso se restringe apenas aos casos em que, sob a aparente rocha de dificuldades, esconde-se uma maravilhosa mina de valor. Então, observa, se nesses momentos formos escavando essa rocha de dificuldades, sem nos amedrontarmos, chegaremos a uma maravilhosa e valiosa jazida. Então, tem horas que mesmo você praticando bem as dificuldades, é para o seu crescimento. É para o seu crescimento. E nessa hora, a pessoa que compreendeu a verdade, ela não vai ficar preocupada com dificuldade. Pelo contrário, ela fala assim, se veio para mim, pode deixar que eu vou resolver. Agora, a pessoa que fala, nossa, eu entendi a verdade, mas só vem infelicidade, é aquela pessoa que não está disposta a crescer. Eu passo por dificuldades todos os dias, gente. O meu trabalho por si só já é uma dificuldade. Então, o que acontece? Todos os dias eu passo por dificuldades. Só que, como eu sei que as dificuldades são para o meu crescimento, eu não penso, isso daí eu pratico, mesmo eu rezando, não está vindo felicidade. Não! Exatamente por eu rezar é que eu tenho força para resolver os problemas. O pensamento é diferente. Em consequência, eu tenho felicidade, porque a minha ação obter um resultado que eu espero. Exatamente por enfrentar dificuldades, eu as supero e manifesto a minha imagem verdadeira. Olha só que interessante. Escrever um livro não é fácil, gente. Não é uma tarefa fácil. Quando eu comecei a escrever meu livro, deu dificuldade. Tem momentos que você acha que você não vai conseguir. Superei essas dificuldades, publiquei o livro. Olha que maravilha. Essa publicação é a coroação daquele processo de crescimento. Se você enxergasse isso como uma desgraça, você ia falar, meu Deus, eu estou rezando, mas eu estou sofrendo. Mas isso é porque você não compreendeu que aquele processo é para a manifestação da sua grandiosidade interior. Então você está achando que é sofrimento, quando na verdade não é. Hoje em dia eu posso falar, puxa, que maravilha, me foi dada essa única e maravilhosa oportunidade de escrever um livro, graças ao suor que foi feito, não só de mim, mas de muitas pessoas, o suor que foi nosso, do trabalho de eu escrevendo, as pessoas revisando, e vai para lá e volta para cá, até o livro ficar pronto. Então isso esculpiu a grande oportunidade de nós manifestarmos até um talento. Olha que coisa maravilhosa. Então esse foi o meu engrandecimento. Então, quando você enxerga as dificuldades assim, você percebe, isso é para me deixar melhor. Então, quem falou que é problema? É coisa maravilhosa. Olha o que o professor Masaru Taniguchi fala na oração de hoje, que eu li agora. Oração pela prosperidade, saúde e felicidade. Dirijo agora o meu pensamento unicamente para Deus. Dirijo agora meu pensamento unicamente para Deus. Sintonizo minhas ondas mentais com as ideias do mundo da imagem verdadeira e concretizo a cena do paraíso no mundo onde resido, como se captasse o programa num bom aparelho de televisão. Por essa razão, o sagrado plano de Deus concretiza-se
progressivamente no mundo onde resido. E o paraíso terrestre concretiza-se infalivelmente em todos os lugares onde me dirijo. Presta bem atenção. Sou agora um mensageiro do céu que veio à face da terra com a missão de construir o paraíso na terra. Esse trecho da oração. Sou agora o mensageiro do céu. Sou agora o mensageiro do céu. Para você ser um mensageiro do céu, a sua ação, a sua prática, tem que ser qual? Positiva ou negativa? Isso aqui é para a gente poder cair a ficha mesmo, ou no pensamento atual, para acreditar os pontos, ou para entrar as criptomoedas, seja lá qual seja a linguagem, é para que a gente possa entender, puxa, se a minha missão é ser mensageiro do céu, é porque o meu agora tem que ser o mais positivo por isso. É nesse sentido que nós precisamos cada vez mais praticar. Construa o paraíso terrestre através de palavra, de amor, elogios e semblante alegre. Cara, que coisa fantástica! Construa o paraíso terrestre através de palavras de amor, elogios e semblante alegre. Agradeço a tudo, elogio tudo e abençoo tudo. Ok, preletor. Eu sei que então a ação vai gerar um resultado e que semelhante atrai semelhante. Qual é a ação que eu tenho que ter? Vamos lá? Deixa eu pegar aqui a caneta, beber uma água. Vamos lá. Qual é a ação? Então, e o professor Masaharu Taniguchi traz tudo para a gente mastigadinho, gente. Olha que coisa maravilhosa, ó. Construa o paraíso terrestre. A ação é construir o paraíso terrestre. Construir o paraíso terrestre. E eu faço isso por meio de palavras. Lembrando que as palavras são todas as vibrações, sejam elas pensadas, expressadas, verbalizadas, escritas. Palavra não é só o som, é o pensamento, é o semblante, é tudo que você vibra. Palavra é vibração. Palavra é vibração. Então, palavras de... Peraí, vamos lá. Palavras de amor, elogio e semblante alegre. Semblante alegre. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha. Semblante alegre. Agradece e elogia e abençoa. Palavras. E aqui embaixo, agradece, elogia e abençoa. Palavras, agradecimentos, elogios e bênção. Olha que coisa fantástica. Então, como é que você... Deixa eu separar aqui. Deixa eu usar aqui a mais nova aquisição da reunião de Shinsokan, que é a caneta laranja, para separar aqui, ó, semelhante atrás semelhante, que essa é a lei mental. Deixa eu deixar aqui, ó. Então, o que acontece? Então, a ação, como é que a gente utiliza, qual a ação que a gente vai utilizar para construir o nosso agora, para fazer com que o nosso agora ele seja absolutamente positivo para que a gente possa manifestar a nossa imagem verdadeira. Construir o paraíso terrestre. Nossa ação tem que ser construir o paraíso terrestre. E nós fazemos isso como? Com o uso de palavras que vão ser palavras de amor, de elogio, semblante alegre e o sentimento de gratidão, elogio e bênção. Por isso que nós temos que praticar, gente. Observa, você levanta de manhã, te acordam 5:30 da manhã tocando uma música assim, barulhenta na tua cabeça. Você não dormiu o que você queria. Você já levanta cansado. Você vai comer, não tem a comida que você queria. Você vai andar, você bate com a canela na mesinha, você machuca.
Então assim, vai acontecendo inúmeras coisas. Qual é a nossa tendência? É ficar positivo ou negativo? É negativo, a gente tem uma tendência natural a querer ficar negativo, uma tendência fenomênica a ficar no negativo. Então o que a gente tem que fazer? Treinar, agir para construir o paraíso terrestre por meio de palavras. Então o que a gente aprende na Seitonei? Você chega aqui na Seitonei e fala muito obrigado, muito obrigado. Muitas vezes você não está com vontade de agradecer, mas você começa a agradecer. Por quê? Você vai treinar. E esse treinamento vai gerando uma ação e essa ação vai gerar o resultado. Você de tanto falar em agradecimento, daqui a pouco você está realmente sentindo a gratidão. Como você sente a gratidão, isso começa a gerar resultados. Então a nossa prática é uma ação para construir o paraíso terrestre. E essa prática para construir o paraíso terrestre, ela vai sendo exatamente direcionada para que cada vez mais a gente consiga agir. Aí tem um detalhe que é muito interessante, que é o seguinte: existe uma coisa chamada hábito mental. E o hábito mental é algo que nos impulsiona no sentido contrário àquilo que a gente pretende, quando ele é no sentido oposto, por óbvio. Então vamos supor, se você tem um hábito de leitura, ninguém vai precisar te ensinar a ler, você já naturalmente tem o hábito. Agora, se você não tem um hábito de leitura e você começa a querer ler, no início vai te dar trabalho até você romper esse hábito. E alguns hábitos mentais estão fortemente gravados e eles tendem a ser contrários ao agradecimento, ao elogio, ao bênção. Então, você tem um hábito de reclamar, de falar mal, de fofocar, de ser invejoso e etc, etc, etc. Para eliminar esses hábitos mentais, precisamos de ferramentas fortes, que são capazes de entrar no nosso interior e virar a chave. Da mesma maneira que para limpar um chão encardido, você precisa pegar alvejante ou até mesmo aqueles produtos químicos que você não pode ter nem contato com a pele de tão forte que são, e esfregar, e esfregar, e esfregar até tirar o acúmulo de sujeira. Tem pessoas que têm um acúmulo de sujeira de uma semana. Tem pessoas que têm um acúmulo de sujeira de um mês. Imagine que você fosse um quarto. Então, tem pessoas que têm um acúmulo de sujeira de uma semana. Pessoas que têm um acúmulo de sujeira de um mês. Tem pessoas que têm um acúmulo de sujeira de um ano. Tem pessoas que têm um acúmulo de sujeira de milênios. E nós precisamos limpar isso. Para limpar, dá trabalho, leva tempo. Então, nós precisamos esfregar, esfregar, esfregar. Porque na hora que ficar limpo, vai manifestar, vai brilhar a beleza. Então é esse o trabalho da ação. Então nós temos que esfregar, 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 repetir, 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 até mudar o hábito. Até mudar o hábito. Então muitos hábitos nossos, eles vão sendo, os hábitos positivos, eles vão sendo reforçados e os negativos nós vamos trabalhar até mudá-los. Então isso é o que a prática proporciona e nós utilizamos a ação. Por isso que na Seitonei a gente fala, tem que estar agradecendo. Quanto? O tempo todo. Pô, mas eu não quero agradecer o tempo todo. Sabemos disso. É por isso que você tem que agradecer o tempo todo. Porque na hora que virar um hábito, você não precisa mais se preocupar em agradecer o tempo todo, porque você já o fará. Ah, você tem que abençoar. Quando? O tempo todo. Mas eu não quero abençoar. É por isso que você tem que praticar a bênção. Porque enquanto você não estiver pronto para abençoar todo mundo o tempo todo, isso não se tornará um hábito. Enquanto não for um hábito, você precisa treinar. Ah, nós temos que elogiar. Ah, mas cara, você elogiando todo mundo? Não, você pode elogiar na hora certa, no momento certo, da forma certa. Porque o elogio, ele tem que ser um elogio verdadeiro, ele tem que ser um elogio eficiente. Se você elogia na hora certa, no momento certo, de forma eficiente, você não vai precisar treinar o elogio, ele vai se tornar algo normal, natural, no hábito. Então é isso que a gente tem que entender. A prática vai fazendo com que essas coisas se tornem naturais. E se ela torna natural, a sua ação vai ser positiva e vai gerar um resultado positivo. Por isso que a gente muda dentro da Seitonei. Quando você tem palavras de amor, elogio e semblante alegre, muda. Por que que muda? Porque muda a ação. Muda a ação. Então tem pessoas, mesmo dentro da Seitonei, que tem a cara fechada, só fala negativo e fala, eu não consigo entender por que que a vida não muda. Aí eu vou repetir o que o professor Masaru Taniguchi disse.
Mas eu vou repetir, para que possa ficar bem compreendido. Se houver alguém que diga, estudei o pensamento iluminador, compreendi os ensinamentos e acredito neles, mas veio infelicidade, podemos afirmar que ocorreu isso porque não aplicou os ensinamentos na vida prática. Se você amar, elogiar, ter o semblante sempre alegre, agradecer, abençoar, não tem como sua vida não mudar. Não tem como. Não tem como. Preletor, mas eu estou fazendo isso agora e não está mudando. Calma que você está no processo de limpeza. Teu quarto podia estar muito sujo. Teu quarto simbolizando a tua mente. Podia estar muito sujo. Então nós temos que limpar. Na hora que a gente terminar de limpar, vai brilhar e a sua ação vai obter resultado. Porque é basicamente o seguinte, hoje eu colho o que eu pensei ontem. Amanhã eu vou colher o que eu pensar hoje. Claro que eu usei essa analogia só para mostrar passado, presente e futuro. Só que você não sabe o quanto que você plantou no passado que você está tendo que colher agora. Mas vai chegar uma hora que vai acabar. Desde que você comece a plantar diferente hoje. Então, plantei coisas negativas no passado. Hoje eu estou colhendo coisas negativas. Mas agora eu começo a plantar positiva. Mesmo que a colheita seja negativa. Eu estou plantando coisas positivas. Amanhã, quando eu menos esperar, as coisas vão mudar. Eu tenho um amigo meu, preletor, que ele falou uma vez para mim, eu achei o máximo. Ele falou assim, João, foram 10 anos em que eu plantei coisa positiva. E tinha muitos momentos que eu falava, gente, será que está dando certo? Será que eu estou rezando certo? Será que as coisas estão indo no caminho certo? Mas eu sempre me lembrava, tenha paciência com a época da semeadura. Colocastes a semente, tenha fé e aguarde, que um dia ela germinará. E aí o que acontece? Foi passando o tempo, eu comecei a observar as sementes nascendo. Eu falei, opa, tem coisa boa vindo, porque ele continuou na persistência. Quando ele menos esperava, e é o que ele fala, né? Depois de 10 anos, João, começou a chover na minha horta, mas agora chove muito. A minha família vira e fala assim, puxa, você é um homem de sorte. E ele fala, eu não sou um homem de sorte, eu sou um homem que conheço a verdade. E eu complemento, não é um homem de sorte, é um homem de ação. Sorte não existe, sorte é fruto da ação. As pessoas viram para mim e falam assim, você é um homem de sorte, tudo dá certo. Não, eu sou um homem de ação, e ação consciente para um objetivo determinado. Como eu conheço, e eu sei que tem que praticar, o que eu faço? Eu pego esse conhecimento que eu tenho, pratico e obtenho resultados, por óbvio, porque é lei. É lei, ué. É lei. Ora, se é lei, basta você pegar a ação, a reação e o resultado. Aí vem a pergunta que provavelmente você vai fazer. E foi rápido comigo? Não. Demorou. Mas eu persisti, insisti, não desanimei, que eu sabia que a responsabilidade não estava fora, não era alguma coisa exterior a mim. A responsabilidade estava dentro de mim, dentro de mim. Quando eu entendi que a responsabilidade estava dentro de mim, eu tive paciência para saber, a minha ação vai dar o resultado na hora certa. E quando começou a dar resultado, eu falei, está aqui a chave, está aqui o ponto. Que maravilha, que maravilha. E detalhe, para nos ajudar com os hábitos mentais ruins, não existe equipamento, não existe técnica, não existe ferramenta equipamento entre aspas, né? Não existe ferramenta mais eficiente para nos ajudar a virar a chave interior do que vamos ver se alguém descobre em casa, vou dar uma dica, começa com meditação e termina com Shinsokan. Meditação Shinsokan, isso mesmo. Por que a meditação Shinsokan é uma excelente ferramenta? Porque ela é a ferramenta que mais te traz o autoelogio. Olha só o que é a meditação Shinsokan. É você entender o amor, se elogiar e você viver feliz, agradecendo pela bênção de ser filho de Deus. Que coisa linda! A meditação Shinsokan é quando você vai parar e falar assim, não, eu sou vida de Deus, a vida de Deus está no meu interior, a vida de Deus é a minha própria vida, a vida de Deus é a minha própria vida, a vida de Deus é a minha própria vida. E quanto mais você vai mentalizando isso, mais a ação para que o semelhante atrai o semelhante vai se manifestando. Quanto mais você entender que é Deus, mais os bons hábitos
lhe acontecerão, serão decorrentes e isso vai se tornando natural. Aí alguns vão falar, nossa, pretor, o senhor falando é tão simples. É simples mesmo. Eu não falei que é fácil, mas é simples. É simples. Algumas pessoas vão ter uma mente do hábito horrível, que precisa de muito esforço para trabalhar. E isso é a sua missão espiritual. Esse é o seu trabalho. Outras vão ter um pouquinho mais fácil. Não interessa. O caminhar de todos é o seguinte, fazer com que a prática mude a nossa ação, de forma que essa ação estruturada nos volte a manifestar a vida de Deus na nossa existência. O agora é hora de agir. Faça agora. Agora. Agradeça. Deus, muito obrigado. Muito obrigado por eu ouvir essa profunda verdade. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus filhos. Obrigado pela minha esposa, pelo meu marido. Obrigado pelos meus sogros. Obrigado pelos meus pais. Obrigado, meus colegas, meu chefe, meus subordinados. Obrigado a todas as pessoas. Muito obrigado, muito obrigado. Abençoa a vida de todas as pessoas. Meus familiares sejam felizes, meus amigos sejam felizes. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, minha esposa, meu marido, vocês são maravilhosos. Obrigado, meus filhos, vocês são maravilhosos. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado a todas as coisas, obrigado ao colchão que eu me deito, obrigado à coberta, obrigado às minhas roupas, obrigado ao meu corpo, obrigado a tudo, obrigado aos meus ouvidos e aos meus olhos que permitiram ouvir e enxergar essa palestra. Obrigado ao computador que eu usei, obrigado ao meu tablet, obrigado a tudo, a todas as pessoas que contribuíram para que isso chegasse até mim. Meu muito obrigado, obrigado. Deus, muito obrigado. Muito obrigado. Nesse pequeno momento em que você agradeceu, você gerou uma ação que vai lhe trazer um resultado. No momento que talvez você nem mais se recorde, algo que mereça gratidão lhe virá, exatamente porque você agora plantou essa ação de semear o que é positivo, de semear o que é Deus. Ok? Vamos para a nossa meditação Shinsokan para sublimarmos cada vez mais nosso pensamento e entendermos que aqui agora somos vida de Deus. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos assumir a posição da meditação Shinsokan para juntos agora meditarmos e adentrarmos no mundo da imagem verdadeira, para que nós possamos sentir que estamos aqui agora no mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seite Noé para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É um mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia. Eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica. Essa janela abrindo me desconcentrou. Aí, Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação Shinsokan. Vou levantar-me agora para fazer a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer profundamente a presença e a participação de cada um dos senhores e das senhoras. Não esqueçam de curtir, dar o seu like, compartilhar esse vídeo para que ele tenha mais e mais destaque e as pessoas aprendam cada vez mais sobre a força da sua ação. E o nosso dever de casa vai ser basicamente a continuação do dever de casa da semana anterior. O que nós vamos fazer? Primeiro, nossa meditação Shinsokan todos os dias, porque nós aprendemos que é o nosso grande elogio. E segundo, nós vamos repetir agora a frase muito obrigado, mas não só ela, como nós vamos elogiar e abençoar também. Então, o que nós vamos fazer? Continuar a repetir as palavras muito obrigado aí, pelo menos umas 500 vezes por dia, mantemos o da semana passada, mas agora nós vamos elogiar e abençoar pelo menos 10 vezes ao dia. Vamos elogiar, vamos abençoar, elogie seus familiares, abençoe seus familiares. Quando seus familiares estiverem dormindo, chegue na cabeceira da cama ou na porta do quarto, eles não precisam nem ver isso. Faça uma reverência e diga: filho, filha, esposo, marido, pai, mãe, não importa quem seja, qualquer pessoa da sua família, seus amigos, faça uma reverência e visualize: você é um maravilhoso filho de Deus e eu abençoo a sua vida. Você vai ser cada vez mais feliz, com toda certeza. Muito obrigado. Abençoa cada vez mais. Quanto mais a gente agradecer, elogiar e abençoar, mais a ação será a nosso favor, mais irá se manifestar a nossa imagem verdadeira. Quero agradecer profundamente o carinho e o amor de cada um dos senhores e das senhoras. Meu muito obrigado. Uma semana muito feliz, porque eu abençoo cada um dos senhores e das senhoras. Meu muito obrigado. Até segunda-feira que vem.